meus irmãos e irmãs de caminhada, dos dois lados da vida, sempre um prazer aceitar o convite desta casa, onde nós nos sentimos bem, porque como outras co-irmãs, temos a oportunidade de falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre diferentes vertentes e temas, e quando falamos, como eu gosto de repetir, porque aprendi com um irmão meu, muito mais maduro espiritualmente do que eu. Quando falamos, os primeiros dois ouvidos que estão mais perto da boca que falam, certamente são os que primeiro precisam ouvir. Então, cada oportunidade de estudo, cada oportunidade de troca de ideias, sempre é uma oportunidade da gente refletir, às vezes sobre o mesmo tema, mas por mais que eu me esforce e escreva, eu nunca consigo, em casas diferentes ou na mesma casa, em momentos diferentes, com o mesmo tema, falar as mesmas coisas. Gostaria que assim o pudesse fazer, porque muitas vezes a gente tem os nossos valores, mas os valores que têm que ser passados através da doutrina são os valores que, no momento, cada um de nós precisa ouvir. E que nossos ouvidos, então, possam acolher o que for útil no momento evolutivo de cada um, inclusive o nosso. Essa página de abertura, bem lida pelo nosso irmão, ela nos fala sobre a presença da dor. Se tem duas coisas extremamente democráticas, uma é a dor, como bem colocou aqui, a outra é o amor. Embora em diferentes nuances de manifestação, de acordo com o merecimento, de acordo com a parte que nos cabe, né, no exercício do livre-arbítrio que a nós foi concedido pelo Criador, sobre o qual guardamos responsabilidade, temos o retorno daquilo que fazemos com todas as vivências, com todas as experiências, com todas as interações sociais que nós temos, desde a família, onde nascemos, a todas as outras fases da família universal à qual todos nós pertencemos. E a dor, certamente, no mundo de provas e expiações, tenho certeza que todos aqui já ouvimos mais de uma vez, a dor é altamente democrática, porque ninguém está nessa terra, com raríssimas exceções, que não curta a dor. Curta obrigatoriamente, que se pudesse, tenho certeza que nós nos esquivaríamos dela. Mas quando vamos entendendo o Evangelho, quando vamos entendendo as mensagens de Jesus, quando vamos tomando contato com todos os princípios doutrinários que em nosso caminho espiritual de aprendizagem, a doutrina espírita, que a todos nós agrada, a qual somos filiados, mas há outros que talvez, pelos quais já tenhamos passado, e mesmo aqueles que não conhecemos, muitos também trabalham essas questões para a reflexão daqueles que ali estão, toda vez que o trabalho é sério e em nome de Deus, em nome do Cristo. Então a dor não é para ser curtida no sentido como os jovens, né? Na minha época dizia, eu vou curtir. Hoje tem umas outras coisas que eu ainda não aprendi todas com meus filhos mais novos, mas estou me esforçando. As palavras têm significados idênticos, embora diferentes. Mas todos nós deveríamos ter um pouco mais de abertura ao contato com a dor, não só de senti-la, seja de que ordem for, mas sim de compreendê-la em nós. O que acontece, eu não falo, me refiro predominantemente à dor física, mas às outras dores que às vezes doem mais do que a física, e até porque inúmeras doenças, eu diria, me atreveria a dizer, todas têm a ver com resgates necessários à nossa alma. Como dizia um amigo meu, de outra caminhada, mais esotérica, mais verdadeira também, ele diz o seguinte, tudo termina no corpo, e é do corpo que tudo começa a ser resolvido.
Porque é através desse corpo que nós caminhamos, que nós interagimos com outros, é através desse corpo que nós acertamos, erramos na nossa convivência humana, é através desse corpo que nós vamos progressivamente também, de formas, infelizmente, para todos nós um pouco desagradáveis, mas merecidas, certamente, porque como bem colocou nosso irmão Aureli na sua oração, Deus é bom, Deus é justo. Então, nada acontece conosco que nós não tenhamos, de alguma maneira, uma razão de merecer. E esse merecimento não é o castigo, é a oportunidade de transmutarmos coisas que aqui estão. Hoje em dia, sabemos demais que, em termos físicos, por exemplo, nossas doenças têm sempre um fundo psicossomático. Livros como A Doença como Caminho, A Doença como Símbolo, A Doença como Linguagem da Alma, Metafísica da Saúde, volume 1, 2, 3, 4 e 5, ainda não lançaram o 6. Em todos esses, somos falados, as questões das doenças nos são passadas para que nós possamos refletir em cada doença, o que tem a ver com a nossa parte emocional, em cada doença, o que essa parte emocional, na verdade, vai fazendo uma catarse progressiva, através do corpo, das nossas chagas espirituais. Alguém aqui presente, eu falo às pessoas mais experientes, né, com mais anos de caminhada nesse momento encarnatório que estão passando, lembram daquele filme, O Retrato de Dorian Gray? Lembram? Eu não lembro, mas mamãe me falava sobre ele. Mentira, lembro se era em preto e branco. Na época eu não entendi muito, embora tenha ficado até impressionado com algumas coisas, mas hoje eu entendo, graças à doutrina, bem mais. Dorian Gray era um cara, um lorde, uma pessoa com muito abonada materialmente, né, com vários recursos materiais, e também um galã, um cara que chamava atenção, e gostava das luxúrias, gostava das farras e tudo, e queria ficar, como muitos de nós, não todos, tenho certeza, muitos de nós querem ficar eternamente jovem, arrebentando, ó, causando, como dizem os meus filhos mais novos, e certamente ficando muito, como dizem eles também. E aí ele resolveu fazer um acordo com aquela figura arquetípica que, em alguns caminhos religiosos, chamamos de diabo. Uma figura arquetípica. Nós sabemos que essa não é exatamente a questão. Mas fez e trocou, para ele ficar constantemente fofinho, atraente, gostosão, aprontando. Ele negociou a alma dele. E andava por aí aprontando. No decorrer do filme, tem lá no local onde ele morava, uma mansão belíssima, praticamente um castelo, tinha um retrato grande na parede, mais ou menos a altura, se eu me lembro no filme, desse nosso móvel maior que está ali. E era coberto com um pano. Era a foto dele, que não era uma foto, era uma pintura de todo ele, bonitão, lindão. E aquilo estava sempre lá, coberto. Em determinada fase do filme, onde ele já tinha feito várias coisas e tudo, ele não deixava ninguém ver a foto. Porque todos os equívocos existenciais que ele fazia, todos, entre aspas, o termo, pecados, pecado etimologicamente é errar o alvo, a origem da palavra, ou seja, errar o alvo para o qual nós estamos aqui, errar o alvo da justiça divina, das leis divinas, fazer o que não tem que ser feito. Cada vez que ele fazia, naquela foto, ficavam as marcas do tempo, dos erros, ficavam várias cicatrizes, a foto era toda deformada quando apareceu. Mais ou menos como deve ficar o nosso perispírito, onde ficam as marcas
onde ficam as cicatrizes daquilo que nós temos que depurar em cada passada encarnatória, através do nosso corpo físico, do nosso corpo, das nossas questões emocionais, etc. Eu não gostaria hoje de ver a minha foto, porque se já melhorou alguma coisa, mas tenho a sensação, pelo estudo doutrinário, que há muito a resgatar, até porque quando nós encarnamos, somos beneficiados com a bondade divina de passar aquele chamado véu de Ísis, né? Quer dizer, ter aquele esquecimento necessário para que a gente possa conviver em uma nova oportunidade encarnatória, como se estivéssemos quase começando de novo. Embora o Evangelho nos diz, num capítulo que também fala muito das nossas dores, mas do benefício das dores, que é o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que num determinado trecho, pequenininho, quer dizer, o capítulo em si é grande, mas tem um trecho no capítulo que eu vou ler para lembrar essa questão que eu acabei de tocar nas nossas chagas e tudo. Diz o seguinte: para nos aprimorarmos, Deus nos deu, na justa medida, o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas. Tira o que nos poderia prejudicar, no sentido de nos impedir, em perspectivas de vaidade, mas muito mais de sofrimento, e nos olhar no espelho, nos tirando a capacidade de acreditar que poderíamos nos tornar melhor. Porque às vezes são tantas as marcas que nós trazemos que nós teríamos dificuldade em olhar para elas. Como o Dorian Gray não queria que ninguém visse e ele próprio ficava um pouco traumatizado quando olhava aquela foto dele. E continua: o homem ao nascer traz o que tiver adquirido, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida, uma nova oportunidade. Pouco importa saber o que foi. Se é punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais são um indício do que nele resta a ser corrigido. Mostram as dores ainda da sua alma. E é nisso que deve concentrar sua atenção. Pois do que se corrigiu completamente não restará traço algum. As boas resoluções tomadas são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, dando-lhe a força de resistir às más tentações. Então, as dores da nossa alma refletem as coisas que ainda temos que acertar. É como uma dor de qualquer órgão nosso. Ele está enfermo, ele tem coisas inadequadas no seu funcionamento, ele não ficou perfeito. Eu me lembro de muitos anos atrás, não me lembro nem de quantos, mas foi lá em torno dos 80, lá dos anos 80, que eu tinha uns sintomas, me apareciam uns sintomas, achavam naquela época, nem eu tinha plano de saúde, nem tinha os exames com tanta facilidade como se tem hoje, pelo menos a nós não, e eu sentia umas dores, uns davam assim isso deve ser uma hérnia de hiato, eu sentia umas pressões, uma coisa. Um belo dia a dor foi tão... Você comeu alguma coisa? Um belo dia a dor foi tão forte, que eu, para não incomodar quem estava comigo, eu saí, fui para a sala e as lágrimas caíam. E eu adormeci assim, orando, né? Essa hora a gente então fica... Se é, ótimo. Se não é, se torna religioso. Porque aí você ora, pede ajuda. Então, bom. Aí eu me lembro que adormeci. E acordei amarelinho. E sem os exames próprios, naquele momento achavam que eu estava com hepatite, aí tem hepatite A, B, C, fizeram o primeiro exame, tudo era caro e demorado. E a situação, bom, aí chegou lá um momento que não era nada daquilo, então eu consegui, lá com a ajuda de uma pessoa, uma ultrassonografia.
Hoje é fácil, né? Do IASERJ. Quando fizeram, viram, o médico foi assim, de uma extrema sensibilidade e fraterna. E ao terminar o exame, ele virou para mim e disse assim: olha, sua vesícula está um lixo. Ainda lembro dele assim, estava repleta de pedras, e aquelas dores eram as pedras que migravam pelo colédoto e causava dor. Aí tem toda uma história aí, vários aprendizados, várias ajudas, como essa mesmo do IASERJ, várias coisas. Sempre há ajuda para que a gente possa resolver as questões, mas elas têm que ser vivenciadas. Aí eu lembrei que eu tinha ido, um tempo antes aí, a uma casa espiritual no Rio. Eu não era espírita ainda, era um católico que tinha vontade de conhecer coisas e tudo. Eu fui e me levaram numa casa espiritual um pouco mais universalista e fizeram uma leitura da minha aura para fazer um trabalho de cromoterapia. E ao ler a aura, o médium que fez a leitura virou para mim e disse assim: o senhor está guardando muita raiva, não está? Aí eu, me sentindo orgulhoso, que era bastante, hoje eu sou, mas eu era mais, tu imagina, né? Você que me conhece. Então, virou para mim, quando falou isso, eu disse assim: não, eu com raiva, eu não. Eu estou super zen. Eu faço Tai Chi Chuan, eu faço meditação, aquela coisa toda. Ele não discutiu comigo, como uma pessoa inteligente não costuma discutir com aquela que ainda não conseguiu se abrir à questão. Me mandou para a cromoterapia, eu fiz e tudo. Aí, ainda em casa, porque estava meio... me deram esse livro pela primeira vez, foi o primeiro livro que eu li, A Doença como Caminho. Então, eu li, comecei a ler, achei interessante tudo, e lá no final de cada doença, de cada processo de adoecimento, tinha umas perguntas para você se autoavaliar. Todas elas voltadas para a raiva, procedimentos, né? Hoje eu conheço, mas na época eu digeri lá como eu pude. Ou seja, eu realmente estava me controlando, mas não na profundidade da liberação pela razão e no coração, como nos ajuda a doutrina espírita a começar a pensar as questões que eu tinha guardado, as dores da minha alma, as revoltas, os aborrecimentos, querer que as coisas sejam como eu gostaria. Quem sabe quantas vezes eu não manifestei, mesmo sem consciência, o que é que nós fazemos, a revolta contra aquele que nos criou, achando que eu merecia isso e que não merecia aquilo, eu não consegui o que eu merecia, como fazemos muitos de nós. Então, tomar a consciência das dores que te levam a ter certas questões, doenças, problemas de relacionamento. A gente, em vez de projetar fora, no outro, no mundo, a gente lembra de Joana de Ângeles, no filme A Vida de Valdo Franco, lá naquele finalzinho. Eu gosto muito dessa passagem, a repito muitas vezes, quando ela chama Divaldo, hein? Chama Divaldo a refletir sobre uma coisa que nós devemos fazer diariamente, sempre. Ela diz: Divaldo, os problemas, as dificuldades e o mundo, as pessoas e o mundo nunca foram como tu o percebestes. Só estão em torno de ti para te fazer despertar. A luta da criatura humana nunca é contra o outro. A luta da criatura humana é contra ela própria. Os outros são coadjuvantes, aos quais temos que ter gratidão. Porque quando alguém nos faz refletir, mesmo que seja pela dor, ou quando uma dor nos faz perceber, nos chama atenção para algum sintoma, da mesma forma que nós vamos a um médico, nós devemos nos dirigir à nossa avaliação íntima, e o Evangelho nos ajuda profundamente. O Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o resumo
bem de maneira adequada da parte 3 do capítulo, da parte terceira do livro dos Espíritos, as 12 leis morais. Ali está o caminho do que precisamos fazer quanto à igualdade, quanto à conservação, quanto às questões de destruição e uma série de coisas. Então, as dores da alma são sempre uma oportunidade, manifesta no corpo, manifesta no nosso emocional, manifesta no nosso espiritual, para que a gente reflita. E todo aquele que nos ajuda a senti-la, de alguma maneira, ou toda situação, deveríamos ser gratos. Porque é um instrumento do Pai para nos fazer acordar. E não julgar logo, reclamar, se aborrecer. Parece que estão ali para nos perturbar. Lembremos de Joana falando com o Divaldo. Eugênio, mas esclarece um pouco mais as dores da alma. Então, tem 2 livros que nos ajudam bastante a pensar sobre isso, inspirados pelo espírito Hamed. Um deles tem exatamente esse título, As Dores da Alma. E o outro tem o título Os Prazeres da Alma. Então, o que é dito por Hamed nesse livro inspirado? São fases naturais da evolução terrena nas quais estagiam todos os seres em crescimento espiritual. Nós estamos aqui para estagiar, né? Aprendendo a usar, olha a palavra, convenientemente, seus impulsos inatos, aquelas coisas com as quais nossas tendências ainda presentes, e suas forças interiores. Usar convenientemente, Eugênio, bom, eu lembro o seguinte, eu lembro do livro Reforma Íntima Sem Martírio, inspirado por Hermance Dufour, a Vanderlei Oliveira, que tem uma parte do livro que diz o seguinte: como é que nós devemos mais ou menos trabalhar essas questões internas, de um modo geral, dentro de nós, estou usando minhas palavras, e nos é recomendado o seguinte: tem uma conversa interior, aqui, que acontece mesmo fora de nossa consciência às vezes, mas quando ela é consciente, nós podemos utilizá-la de maneira inteligente, racional e sentido. A primeira é o seguinte: sobre tudo na vida, até decidir se vai um médico ou não, se eu olho de novo para aquele vizinho ou não, se eu sorrio ou não para aquele que está comigo ao lado na família, ou qualquer outra coisa no ambiente de trabalho, as questões, diz o seguinte: primeira frasezinha, o que eu desejo? Vou falar umas coisas mais informais, tá bem? Não deseducada, mas minha vontade é meter a mão. Quando ele olha para mim daquele jeito, minha vontade é meter a mão. Quando o chefe, quando aquele meu supervisor fala comigo, minha vontade é xingar ele. Meu desejo. Quando eu a vejo, minha vontade é abraçá-la. Não sei se ela aceitaria, mas o coração bate forte. E por aí a gente pode pensar vários desejos. O que eu desejo em relação a uma determinada situação? Aí, nos é recomendado uma outra frase para combinar com esta. Mas, o que eu devo? Desejo, quero, devo. Só para relembrar, lei do dever no Evangelho nos diz o seguinte: onde começa o nosso dever? Exatamente no ponto onde, se ultrapassado por nós, vamos afetar a felicidade e o repouso do outro. 2 palavrinhas, ou seja, vamos fazer o outro ao outro, provavelmente lembrando o amar o próximo com a ti mesmo, aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Aí no Evangelho vem a segunda pergunta: e onde termina esse nosso dever? E eles respondem, os Espíritos, exatamente no ponto onde, se ultrapassado pelo outro, afetaria a nossa felicidade e o nosso dever. Em outras palavras,
A lei do dever é amar o próximo como a ti mesmo. Nunca fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro a nós fizesse. Mais evoluídos, fazer ao outro tudo aquilo que em situação similar gostaríamos que ele a nós fizesse. É a lei do dever. Nada mais é do que o desejo e o devo. Mas e aí, como é que harmoniza isso? Aí é a chave do negócio. Desejo, devo. O que convém. Quando eu a vejo, dá vontade de me jogar e abraçá-la. É o meu desejo. Devo? Não devo. Não tenho. E o que convém? Quem sabe puxar uma conversa. Iniciar, ver se há receptividade. Quando aquele supervisor no meu trabalho fala comigo, meu desejo é falar uma coisa feia para ele. Devo? Não devo, ele vai me despedir. E onde fica o meio? O que é adequado? Quem sabe não é procurar um entendimento. E por aí é a nossa vida. A mesma coisa com as nossas dores e com os nossos prazeres também da alma. Então, convenientemente, usar convenientemente nossos impulsos inatos e nossas forças interiores. Nossos impulsos, as tendências que ainda estão em nós, a vontade de tomar alguma providência, de realizar alguma vontade, por aí vai. É interessante também que a gente diga o seguinte, mas quais são essas dores? Eugênio, fala alguns exemplos de dores. Eu quero ver se eu tenho elas na alma. Eu diria que as dores são as antivirtudes, ou manifestações delas. Vaidade, ciúme, preguiça, irresponsabilidade, mentira, violência, inveja, irritação, desamor, cobiça, ansiedade, cólera, depressão, ódio, luxúria, orgulho. Tudo isso dói na gente de várias maneiras, embora às vezes a gente ache que não é dor. Vou pegar assim, um exemplo de manifestação orgulhosa. Prepotência. É uma manifestação orgulhosa. Entre outras, está no livro Seja Feliz. Por acaso também inspirado por irmãs do Fo. Parece várias manifestações orgulhosas. Só as nuances, como cor, né? Não tem os matizes. Também o orgulho aparece várias. Prepotência, achar que está sempre sobre os outros. Na verdade, lá no fundo, na alma, existe uma dor de se sentir incompetente, sem que haja conhecimento. Consciência, que eu quero dizer. Não se sentir forte o suficiente. Por isso que quer partir sempre para o confronto, se mostrar mais forte. Isso a gente aprende artes marciais, quando aprende arte marcial direito. Quando não, a gente usa para fazer besteira. Mas quando aprende, a gente consegue se manter calmo, sabendo que não pode superar aquele desaforo sem precisar mostrar que é superior ao outro fisicamente. Porque já o é. Aqui e aqui. Se houver necessidade, você se defende. Se não, deixar guardado tudo que aprendeu. E por aí vai. A mesma coisa na questão dos princípios doutrinários. Tem gente que se discute com você, quer te dar uma lição de doutrina, seja de que caminho for. Provavelmente alguns já viveram isso. Não precisa. Porque quem realmente acredita naquilo que aprendeu e aprendeu caminhos doutrinários corretos, adequados, humanos, reconhece no outro ainda que ele está equivocado enquanto os princípios morais básicos. Então, não precisa estar discutindo nem doutrinando ele. O momento dele vai chegar, posso dar uma palavra de ajuda, mas a melhor coisa que faz é o que Jesus ensinou, dar a outra face. Não é um ato de covardia, é um ato de superioridade. É interessante dizer isso. Eu me lembro que eu estava
eu estava no Forte Copacabana, quando ainda era o Forte de Artilharia de Costa, e eu ainda era fardado, e nós tínhamos um cabo desse tamaninho, não vou dizer o nome dele não, desse tamaninho, assim, pequeno. Aí estava na função de oficial de dia, aí passei, estava de aspirante para ser tenente. Aí passei e ele, por um motivo que eu não sei o que, ele foi e não se levantou. Ele estava na guarda. Aí eu voltei e falei, fulano, cumpra. Aí ele levantou ostensivamente. Ah, sim, senhor. Não debocha. Aí eu disse, obrigado pelo entendimento. Saí e fui. Aí o comandante me chamou, o coronel comandava o forte, assim, Eugênio, ele queria me testar. Hoje eu sei, na época eu só respondi o que eu achei. Ele foi e disse assim, Eugênio, você não é faixa preta, você quer, por que não tomou uma providência? Não voltou? Aí eu disse, porque o senhor me disse no primeiro dia que eu entrei aqui, eu guardei o que o senhor me ensinou, que quanto maior a patente, maior a responsabilidade. Então, ali, quem tinha que ser maduro era eu. Obrigado pelo senhor ter me ensinado. Não sei o que ele pensou, eu imagino. Esse cara tá... Mas ficou na... Mas está certo. Eu falei, talvez não sentindo tudo que eu sentia hoje, que eu sinto hoje, porque hoje eu faria com mais tranquilidade ainda a mesma coisa. E aí, quem ensina isso a gente é a doutrina. Os ensinamentos do Cristo. O quanto ele carregou, como disse nosso irmão aqui, na oração à cruz. Quantos tropeços ele teve na caminhada, teve a queda, levantou e continuou. E até o último momento ele foi fiel àquilo que ele ensinava e exemplificava. Porque as palavras são bonitas às vezes, mas são os exemplos que arrastam, que realmente educam. Então, as dores da alma para a gente pensar. Aí fica o meu primeiro desafio aqui da nossa fala, um desafio maior. Que cada um de nós possa depois refletir sobre as possíveis dores da sua alma. Porque para todas elas há caminhos de recuperação. Da mesma maneira que fisicamente, quando a gente consegue o caminho adequado, terapêutico adequado, a gente melhora nas dores. Cura. Bom, aí já depende do tempo, do merecimento. Quem sabe outras encarnações para algumas coisas, né? Mas já melhora muito. Já melhora muito. Me contaram uma história sobre essa questão da melhora, do que cura, do que não cura. Uma pessoa que estava fazendo um curso desse de amadurecimento espiritual, isso é tal, e foi levado a uma regressão. E tinha era um curso de formação, tinha umas pessoas ali que estavam em formação e estavam com cada grupo com o exercício de fazer com que orientar aquele que estava na regressão. E essa pessoa que estava na regressão estava com uma espada na mão, com o crucifixo na esquerda, com a espada na direita e com o evangelho no fundo. E fazendo com a desculpa da esquerda, com a espada na direita, se fundando no evangelho e fazendo tudo aquilo que o evangelho não ensina. Aí não conseguiam fazer com que ele mudasse a posição, uma regressão, como se fosse uma regressão a outro momento existencial. E aí chamaram a responsável pelo grupo, aquela que tinha mais experiência, tarimba, e ela começou a dialogar com ele. Segundo me contaram, eu acredito, depois de muito esforço, ela conseguiu que ele colocasse a espada na cintura, mas ela não conseguiu que ele entregasse a espada. Ele melhorou muito, certamente. Ele resgatou muita coisa em todo ele, mas ainda não conseguiu ficar curado, que ainda não era o momento.
mas como melhora, nós também. Você não deixa de ser orgulhoso por uma vez. Já pensou quanto tempo você levou cultivando esse orgulho? Então não é uma hora para outra. Né? Você já pensou quanto tempo você andou trabalhando para ficar gordinho, fofinho? Não é de uma hora para outra que uma dieta. Alguém já fez aqueles seminários de final de semana, onde você sai de lá saltitando, feito a Barbie? E achando que vai virar um santo na segunda-feira. E na segunda-feira, na primeira provocação, você perde todo aquele processo de aprofundamento, de coisa. Justamente porque a gente, na nossa vaidade, a gente não aceita o tempo, que é o tempo de Deus. E não temos a perseverança para resistir. Mas a doutrina nos ensina, nos ajuda a refletir, nos dá argumento, nos dá auxílio, e sempre que nós fazemos a nossa parte, eles fazem a dele. No livro Como Deus no livro Amai-vos uns aos outros também, num capítulo que fala como Deus educa, né? Na última frase desse capítulozinho vem dizendo o seguinte: ele sempre fará por nós aquilo que lhe compete, vírgula, mas não aquilo que a nós compete fazer. Joana para Divaldo, a luta é nossa, o resto são coadjuvantes, e muitos coadjuvantes nos ajudam. Hoje eu consigo ver várias pessoas que me ajudaram sem eu... Hoje, e na época eu nem consegui reconhecer aquela ajuda como a ajuda. Coisas que parecem pequenas, mas foram fundamentais para que a queda não fosse maior. Bom, Eugênio, uma outra coisa da dor, que tem a ver também com orgulho, com vaidade, que é interessante a gente falar, é o seguinte: a dor da alma, aquela que ninguém vê, que ninguém entende. Porque você nunca sabe a dor que vai e o tamanho no coração do seu irmão. Ninguém sabe o fardo que cada um carrega. Mas temos a mania de avaliar, julgar e às vezes ainda dar nota. Aquela dor que desacreditam, que rotulam como exagero. Ah, exagerada, está sempre assim. Ah, não precisava falar tanto, fala. A gente vai julgando. Me lembro que um amigo meu uma vez, ele é muito assim, tem um humor, né? Bastante, embora nem sempre seja pertinente o humor, mas ele tem. E aí ele disse, chegou um dia para mim de manhã cedo assim, disse assim: Eugênio, você sabe o que é um chato? Aí a minha cabeça pensou em várias coisas. Mas eu já sabia que vinha uma piada. Aí eu disse para ele: não sei. Aí ele disse assim: pois é, o chato é aquela pessoa que você encontra de manhã e você diz para ele assim: e aí, como você vai? E ele vai e começa a contar. E às vezes não para tão cedo. Mas já pensaram qual é a importância de quando você está agoniado, alguém te emprestar um pouco o ouvido, um ato de caridade, um ato fraterno, um ato de acolhimento, que às vezes falta dentro da própria casa da gente. Olha como são coisas, aí a gente julga. Não, ele está amargurado, ele pode estar sentindo mais do que o outro, mas ele está sentindo. E se Deus te colocou no caminho dele e ele no seu, escuta. Porque, lembrando a figueira santa, lembra aquela parábola? Que Jesus estava chegando na cidade, estava com fome, viu uma figueira, se dirigiu a ela para pegar um figo, não era tempo de figo, né? Não era tempo de frutificar a figueira. Jesus foi e disse: então de ti nenhum fruto mais seja comido, blá, blá, blá. Foi para onde tinha que ir. No dia seguinte, quando voltou, a figueira estava toda seca. Aí um dos seus discípulos disse para ele: olha aí a figueira que tu amaldiçoaste, blá, 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 blá. Aí, me permitam, porque eu gosto de contar os meus erros mais do que dos outros. Eu, quando lia isso e não entendia, lá atrás, né? Hoje eu entendo um pouco mais. Eu dizia assim: pô, molecagem de Jesus, né? Pô,
Pô, Jesus é o cara bom. Como é que o Jesus vai matar a figueira, meu Deus? Só porque ela não era tempo dela dar fruto. Pô, que incompreensão de Jesus com a figueira. É uma figura simbólica, né? Terapêutica, a palavra. Parábolas terapêuticas de Jesus, explica cada uma delas. Volume 1, 2, 3, de Alírio Cerqueira Filho. Uma delas é essa. Mas o próprio Evangelho diz, você lê a parábola da figueira, embaixo vem assim, as pessoas que secarão aquelas que têm como dar frutos e não dão. Não aproveita as oportunidades para ajudar. Porque quando alguém precisa de alimento, de um ouvido, de uma palavra, não tem que ser a hora que você está no tempo de frutificar. Não, agora não tem tempo, não tem, a gente não ouve, a pessoa não tem tempo para nada, e às vezes uma coisa secundária. Naquele momento, é a hora que você está sendo testado na verdadeira caridade. Porque fazer caridade com o que sobra, e no momento que é próprio para você, aí isso é mole. Agora, na dificuldade, como a gente vê muitos fazendo, emprestar o ouvido, emprestar uma palavra amiga, emprestar um sorriso quando tua alma está chorando, dar um bom dia quando o teu dia está com muita dificuldade, mas um bom dia que às vezes vai iluminar e animar o irmão, pedir licença por mais pressa que você tenha, agradecer a licença dada, mesmo quando não é pedida, tudo isso ajuda a iluminar a nossa vida. E aí, já estou começando a falar dos prazeres da alma, que é fazer bem ao outro. Não importa quando, não importa o quanto, não importa a quem, mas sempre o bem. Cesta básica é legal, para quem está com a fome. Mas tem fomes que não se matam com facilidade de uma cesta básica. A fome de um olhar que acolhe, a fome de uma palavra que acalma. Exatamente como a irmã que estava lá embaixo disse, quando estavam dizendo que eu falasse perto do microfone, que queriam ouvir uma querida amiga que fica lá embaixo, e a irmã disse assim, não, é que quando ele fala e se emociona, a voz, como aconteceu agora. E eu, é claro, disse para ela, não, que eu faço de propósito para ela não ouvir, né? Para brincar. Bom, e os prazeres da alma? Prazeres da alma, o que são? São sentimentos positivos que trazem sensações agradáveis de satisfação. O sorriso, o olhar, sentir a receptividade do outro, da outra pessoa, atender um pedido, esmerar-se num trabalho, por mais simples que ele possa parecer. Agradáveis de satisfação, alegria e contentamento, tudo aquilo que possa alegrar a você ou ao outro. Frequentemente estão ligados ao cumprimento de desejos, de bem-estar, de lazer ou experiências sensoriais positivas. Experiências sensoriais positivas. Tudo aquilo que não contraria a doutrina do Cristo. Aliás, a doutrina do Pai que o Cristo nos trouxe, a lei do amor. Não aquele amor de usufruir o outro, mas aquele amor que se entrega ao outro, inclusive nos momentos da paixão. São atos de entrega e não apenas performances estratégicas. Todos eles, todos os momentos. Um café da manhã, num cafezinho, na passagem para entrar no elevador, no oferecimento da mão para descer uma escada. Pequenas coisas. E se lembrarem como as pequenas coisas são mais importantes do que as grandes, e são as que nos elevam ou nos derrubam, é só lembrar do orçamento doméstico da gente.
Eu nunca fui derrotado pelas grandes despesas. Por quê? Eu sei que não posso fazê-las. Aonde eu sou derrotado? Pelas que eu vou acumulando, que eu acho que posso fazer. Isso aqui, aquele pequenininho, aquele... Aí é onde o orçamento, de vez em quando, você vê, passou do limite. Desejo, devo, é o que eu posso. As velhas frases voltando. Objetivamente, considerando as duas obras de Francisco Espírito Santo Neto, foi ele que escreveu, psicografando o Espírito Hamed, tanto nas Dores da Alma como nos Prazeres da Alma. Inspiradas pelo Espírito Hamed, nos são apresentadas várias dores e vários prazeres da alma. Interessante que tanto as dores como os prazeres da alma são naturais contrastes existentes em nós, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do grau evolutivo de cada um de nós. No entanto, a razão que a doutrina nos ensina a nos nortear e a sentirmos nos dá a responsabilidade ao livre-arbítrio, porque tudo aquilo que nós decidimos, de uma palavra que não damos, do ouvido que não emprestamos, de um favor que não fazemos, de uma lei divina que não obedecemos, e por aí vai, Chico Xavier, naquela simplicidade sábia, tem uma frase que é incrívelzinho. E se pudessem ver aqui o slide que está projetado, quer dizer, está aqui impresso, é uma gangorrinha, onde tem um ponto de interrogação no meio, e que é exatamente, simbolicamente, aquelas três frasezinhas do desejo, do devo e do que convém, que é o coração de um lado e o cérebro do outro. Cérebro, simbolicamente, que na verdade sabemos que o campo mental é outro, não é só o cérebro físico, mas equilibrando. E o que Chico Xavier nos diz? Somos livres, livre-arbítrio, para decidir sobre nossos atos, nossas palavras, o que cultivamos no coração, os procedimentos que temos ou não temos. Somos livres, vírgula. E ele diz, muito embora, vírgula, nos tornemos escravos de suas consequências. Lei de causa e efeito, a qual nenhum de nós pode fugir. E que a doutrina tanto nos chama a atenção para respeitarmos. Dos lugares onde eu ando falando sobre esse tema, a cada um do meu jeito, e tem uma pessoa aqui que me viu falando sobre ele hoje de manhã em um outro local, sabe que eu estou pegando a mania do 1 e 2. Como é muita coisa, então, dores da alma e prazeres da alma, parte 1, é essa. Parte 2, toda a transmutação que existe, porque só vou dar um exemplo pequeno, pegando lá o horário que está se extinguindo, que é, por exemplo, o ligado à culpa, que, na verdade, o termo culpa deveria ser substituído na nossa cabeça por responsabilidade. A culpa, quando não é percebida por nós como responsabilidade, ela adoece do remorso e desequilibra todos nós, nos torna vulnerável às energias não positivas em volta de nós, aqueles que possam querer nos prejudicar. O culpado é sempre um frágil, culpado no sentido, o cara que tem o remorso. Desequilibra o nosso plexo solar, nosso centro de energia. Mais uma vez, nos vulnerabiliza ao que está em torno de nós. É como se intoxicasse, nos auto-intoxicássemos em termos do nosso sangue, nosso ectoplasma, e por aí vai. Então, quando se trata da dor da alma, ou do sintoma que está se manifestando em nós estamos, na verdade, tratando da nossa saúde espiritual e, no caminho dela, resgatando a nossa saúde corporal e emocional. Pensemos nisso e que nós possamos pensar nessas dores que talvez existam em nós, porque elas aparecem. Daí, quando a gente fala em algumas questões e quando vamos nos sensibilizando, a emoção sobe, porque, no fundo, ela diz assim, ainda estou aqui. Não deixe de olhar para mim.
eu preciso te libertar. Mas se você não ajudar, não haverá como te recuperar. Rimou. Deus nos ajude, então, cada vez mais nos tornar conscientes de nós mesmos, das dores que carregamos, porque cabe a nós nos livrar dela. A doutrina ajuda, um amigo ajuda, a esposa ajuda, todo mundo ajuda. Mas quem tem que se ajudar mesmo é você próprio, que a tua responsabilidade está à frente da de todos os outros. Graças a Deus.